Boa noite, louvado e agradecido seja o Senhor por mais um dia, mais um devocional para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje, o nosso devocional está lá em Esther, capítulo 4, versículo 11. Mais uma mulher forte, uma mulher poderosa da Bíblia. Então, iremos aprender muito com esta mulher. Esther, todos sabem, né, que foi a rainha, né? Esther foi coroada rainha. Que primeiro o seu nome não era Esther, era Radassa, que fora criado pelo seu tio, né? Que a mãe e o pai dela morreram e quem criou foi o seu tio Mardoqueu. Morrendo o pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então a Bíblia diz que Esther era uma jovem bela de presença e formosa. Aqui, o rei dessa época, que era o rei Assuero, que tinha Vasti como sua rainha. Mas Vasti desobedeceu a ele e pronto, ela desobedeceu o rei e o rei não a quis mais como rainha, agora estava procurando moças para que fossem sua nova rainha, fosse coroada como sua rainha. E Esther e Mardoqueu, seu tio, fez com que ela se apresentasse dentre todas as mulheres ali para se candidatar, como se diz, essa vaga de rainha. E ela, por ser uma jovem bela e formosa, conquistou o coração do rei Assuero. Só que tem um detalhe, o rei não sabia que ela era judia. Vamos lá. Agora ela coroada, então, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Vemos lá no capítulo 1, versículo 17. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esther. E deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. E, reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Olha, não diga ao rei que você é judia, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Então, naqueles dias, assentados-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. Os 2 foram pendurados numa forca e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então aqui nós vimos, né, que Esther foi coroada rainha e ali estavam tramando contra a vida do rei. Mardoqueu ouviu, disse para Esther, Esther foi e disse ao rei. Pronto, e ali esses 2 foram pendurados numa forca e morreram. Só que aí existia um homem chamado Amã, que o rei deu todos os poderes a ele. Né? Todos os poderes. Depois do rei, claro. Então todas as pessoas que quando Amã passava tinham que se prostrar diante dele, se inclinar. Mas um não se inclinava. Quem era? Mardoqueu. Não se inclinava perante esse homem. E aquilo foi enchendo o coração dele de furor. E ele sabia que Mardoqueu era o quê? Judeu. Porque Mardoqueu havia dito a ele que era judeu. E ali Amã achou por bem, né? Já que ele não obedecia a ele, não se inclinava perante ele, Amã resolveu tramar, né, contra o povo judeu, destruir os judeus, no caso. Aí levou até o rei
que o rei fizesse um decreto para que todo o povo judeu fosse destruído. Pronto. E quem era judia? Ester. Aí Mardoqueu foi e disse a Ester que o povo judeu, o povo dela seria destruído. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha acontecido e como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Aí este homem, né? Este homem, então Esté chamou, no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza, porque eles seriam destruídos. Então eles ali estavam em luto, estavam chorando, sacos de cinza, porque estava já o decreto, né, que o povo judeu seria destruído. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, tirar-lhe o pano dos sacos, porém ele não as aceitou. Então Mardoqueu estava ali também implorando a Deus, né, com sacos em cinza, que naquele tempo, né, jejuava para conseguir algo, né, grande, por alguma causa que eles estavam. E ali no caso, para não serem destruídos. A Esté mandou que levassem roupas para o tio dela, mas ele não quis, ele não aceitou. Então Esté chamou Atã. O Atã era um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la. Então servia a ela. E deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por que ela não estava entendendo. E saindo Atã, a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Aí Mardoqueu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha acontecido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, para os judeus, para destruí-los. Então foi aí que Atã, o empregado, né, dela, então falou Ester a Atã, veio, pois, Atã e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Que Mardoqueu disse a Atã que o povo seria destruído, que Amã estava tramando a morte dos judeus. Aí Mardoqueu, tio de Ester, disse para o empregado dela dizer a ela que ela chegasse para pedir misericórdia ao rei, para que não destruísse o povo dela. Aí foi onde nós entramos agora no capítulo 4, versículo 11, onde ela mandou Atã dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele ou ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Ela mandou o empregado dela dizer isso ao tio dela, Mardoqueu. Então fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Quer dizer, você não fica aí imaginando, né, que só você escapará e o teu povo todo morrerá? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse este reino. Então ele disse assim, não foi para isso que você chegou até essa posição de ser rainha? Em outras palavras, para livrar o teu povo da morte, né? Então, Esther, ela foi confrontada, né, ali. Ela teria que ir até o rei, mesmo sem ser chamada, colocando a sua vida em risco, para pedir ao rei que não matasse o seu povo. Olha aí a coragem de Esther. E provavelmente Esther estava o quê? Com medo, com certeza, porque ali a sua identidade como judia, né, poderia colocar a sua vida em risco quando ele descobrisse que ela também era o quê? Judia. Então a perspectiva, então o que ela disse aqui, ó. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenara. Então ali Esther pediu para o tio dela juntar todo o povo judeu, e ela também com as servas dela iriam ficar 3 dias, ó. Por 3 dias eles não iriam comer e nem beber, nem de dia nem de noite. Então estaria ali o quê? Pedindo a Deus um socorro, né? Então, a perspectiva de interceder pelo seu povo diante do rei persa representava um desafio assustador e ameaçador. Então, ali 3 dias sem comer e sem beber, pedindo o socorro do Senhor, intercedendo, né? A Deus pelo povo judeu. Então ali era um desafio assustador e ameaçador, porque ela teria que ir até a presença do rei sem ser chamada para pedir pelo seu povo. Enquanto isso, ela estava ali debaixo de jejum e oração, né? Aí no capítulo 4, ainda versículo 16, foi onde ela diz, né, que ajuntassem todo o povo para que jejuasse por ela. Então ali ela teve essa decisão de agir, né? Mas primeiro agir, mas com essa condição, que o povo dela ficasse em jejum por 3 dias. Ela também iria ficar. Então ali ela estava debaixo de quê? Da cobertura, da proteção, né, do Senhor, que ali no mundo espiritual iria haver o quê? Uma reviravolta.
Ela não iria entrar de qualquer jeito ali, na presença do rei, não. Ela colocou a sua confiança no Senhor. Então, apesar do medo, ela decidiu agir corajosamente, né? Reconhecendo a importância de interceder em favor do seu povo. Que ali ela parou e pensou: se Deus me colocou aqui, foi para que eu pudesse interceder pelo meu povo. Então, e colocou numa posição, né, de rainha. Que ela ali, ela tinha acesso ao rei, se o rei mandasse chamá-la, né? Então, a sua disposição para enfrentar o rei, sem que ele a chamasse, mesmo ser chamada, demonstrou o quê? A sua fé e a sua determinação em cumprir o propósito divino de Deus para a sua vida. Então, ela não estava à toa ali, nessa posição de rainha. Ali era um propósito, né? Um propósito de Deus para a vida dela. Naquele momento, ela iria interceder pelo seu povo. Então, aqui no capítulo 7, versículo 3 e 6, nós vemos aqui. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. Aqui ela já estava o quê? Na presença do rei, né? Então aqui ela estava confiando totalmente em Deus. Então, no momento decisivo diante do rei, Esther confiou em Deus para guiar suas palavras e ações, né? Sua coragem e ousadia foram recompensadas quando o rei estendeu seu cetro de favor, permitindo que ela intercedesse em nome de seu povo. Então, nós temos aqui no capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu desejo? Até metade do teu reino se dará. Então, Esther ali, ela preparou, né, primeiro um banquete, oferecendo ao rei, chamando o rei para comer e beber. E ali descobriu toda a trama, né, de Amã. E ele disse aqui: me pedires, e se te dará, e qual o teu desejo? Até metade do reino se dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer o rei, desse-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse: a rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã, aquele que tramou a morte dos judeus. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, em seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava o quê? Determinado pelo rei. Então, tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado e sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei:
Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei: eis que também a forca dos 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, tio dela, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca e que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aí veio o decreto do rei em favor dos judeus. Aqui nós vimos que este Amã, ele estava preparando uma forca para enforcar o tio de Esther, Mardoqueu. Além de querer exterminar o povo, aniquilar o povo judeu, o povo da rainha, ele queria matar enforcado. Havia preparado uma forca para o seu tio. E ali foi descoberto quando Esther teve a coragem de enfrentar o rei e pedir pelo seu povo. Então a história de Esther nos ensina que mesmo diante do medo, podemos encontrar força e coragem para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Assim como Esther, podemos confiar em Deus para nos capacitar, né, a enfrentar os desafios e adversidades que vêm em nosso caminho. Então, nós aprendemos que, com o exemplo de Esther, podemos superar o medo com fé e determinação. Ela ali, quando viu que o seu povo iria ser destruído, ela enfrentou, se apresentou e preparou um banquete, chamou o rei e ali se apresentou a ele e disse em favor do seu povo. E o rei, o que foi que ele fez? Ele apontou o cetro para ela e ali Esther estava o quê? Salva. E foi descoberto toda a trama de Amã. E Amã foi enforcado na forca que ele preparou para o tio dela. E Deus honrou a vida de Esther e do seu povo. Então essa história é uma história de coragem, né? Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele nos coloca no lugar certo. Então, que possamos refletir nesta história da rainha Esther e pedir em oração ao Senhor para que Ele nos revele qual é o propósito dele para a nossa vida. Que possamos cumprir o nosso propósito com fé e coragem. Então fiquem todos com Deus. E assim como Esther confiou nesse Deus Todo-Poderoso, que possamos também confiar nele quando nos encontrarmos em qualquer situação de perigo. Oração, jejum, leitura da palavra. E o milagre acontecerá. Então fiquem todos com Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor permitir.